facto, é um pouco difícil perceber como é que jovens conseguem acreditar que existe alguém que tenha capacidade para ser rei dos gnomos e que se intitule Rei Gob. Não estamos a falar propriamente de uma realidade muito distante da capital, estamos a falar de Torres Vedras, onde alguém, um senhor de seu nome Francisco Leitão, conseguiu convencer adolescentes de que tinha poderes, de que tinha capacidades acima de um cidadão comum. E isso levou a que, nesta altura, Francisco Leitão esteja acusado de vários homicídios e de violação de alguns jovens. É sobre o Rei Gob que vamos falar de seguida. Cada pormenor desta história parece saído de um filme de terror. Francisco Leitão é um homem de 42 anos, conhecido em Carqueja por uma série de extravagâncias. Desde logo, a Casa Castelo, um edifício que dispensa comentários e que não deixa indiferente quem passa pela freguesia. Andava sempre acompanhado por um séquito de jovens que chegavam mesmo a participar em vídeos onde Francisco se apresentava ao mundo como um profeta de um apocalipse anunciado. Daí a um crime, a distância foi curta. Em julho, este homem era preso acusado pela morte de Tânia Ramos, Ivo Delgado e Joana Correia, 3 jovens com quem terá estado envolvido numa complexa teia de paixões doentias. Mesmo preso na cadeia, o medo de represálias para quem aqui vive é real. Uma vizinha que não quis revelar a identidade explicou-nos um pouco quem é este rei dos gnomos. As crianças, isso nunca falta aí. Mas nunca ninguém estranhou o facto dele estar sempre acompanhado com menores? Bem, estranhavam, mas como não se via o que ele fazia, nunca se verificou, nunca se pode justificar o que se não vê. E perante estas alegadas acusações agora de abusos sexuais e até mesmo de violações, será que agora estes abusos batem certo? Esse tipo de mariquinhas sempre teve. Foi sempre assim muito amaricadozito, vai. Ele era, até lavava roupa e tudo, ele era capaz de fazer isso tudo. Pronto, naquela época era um bocadinho estranho, mas agora qualquer pessoa já o faz. Francisco confessou à polícia uma relação amorosa que terá tido com Ivo e Tânia, mas negou as acusações de homicídio. Entretanto, uma das 15 crianças que o acusa de violação ajudou a PJ a encontrar uma masmorra perto da Casa Castelo, onde as vítimas terão estado presas e onde terão acontecido os abusos sexuais. Nós foi muito surpresa, porque não fazíamos isso nele. Não temos qualquer coisa a apontar-lhe sobre esse assunto, porque nós aqui não fazíamos isso nele. Ele era muito popular e dava-se com toda a gente, vinha para aí raparigas, rapazes, dia, noite, eles faziam para aí, mas de resto a gente não sabia o que ele era capaz de fazer. Aqui na vizinhança nunca ouviram nada, nunca houve sinais de que alguma coisa de errado estivesse ali a passar? Sabíamos que ele tinha lá esse alçapão, mas não tivesse errado, nunca observámos nada. Ouviu gemidos de crianças, gritos de crianças? Não. Eu nem como eu digo, tive um tempo, não estive cá. E depois não observámos aqui nada, que era sempre tudo a portas fechadas. Não há crimes perfeitos, mas esta história tem uma complexidade invulgar. Enquanto o Rei Gob está preso bem longe do seu castelo, as investigações da Unidade Nacional contra o Terrorismo da PJ continuam até recuperar os corpos ou até que uma simples marca de ADN venha esclarecer os contornos reais deste caso. Até lá, a prisão preventiva como medida de coação deverá manter-se. O senhor continua preso preventivamente, como percebemos, e estão as polícias ou a polícia a fazer as investigações que são necessárias. Por causa disto mesmo, hoje o juiz Rui Rangel irá falar, neste caso em abstrato e não em concreto, para que também possamos olhar para ele de modo a que evitemos situações semelhantes a esta, porque o senhor, percebemos, não tinha um comportamento absolutamente normal, era acompanhado de muitas crianças e nunca ninguém se interrogou sobre esta convivência
aparentemente salutar. E também temos cá o professor Pinto da Costa para não fazermos aqui uma análise muito profunda ao cérebro deste senhor, se bem que até seria necessário para tentar perceber o que é que lá vai dentro daquela cabeça. Rui, agora não vamos desconfiar de toda a gente. Só porque tem um alçapão, agora vamos fazer queixa à GNR, vamos fazer queixa à polícia? Não, bom dia. Bom dia. Evidentemente que, vamos ver, sem comentar o caso concreto, porque não posso fazer, isto tem a ver muito com a sociedade de informação ou desinformação que existe entre nós. Depois relaciona-se também muito com aquilo que já uma vez falamos aqui, a mente humana é insondável. E, portanto, a mente humana tem, às vezes, coisas que são absolutamente inexplicáveis e insondáveis. E, portanto, é talvez o fenómeno mais complexo do corpo humano, é a mente humana. E, portanto, explicar a mente humana, compreender a mente humana e interpretá-la deve ser dos desígnios e dos desafios que a ciência, qualquer tipo de ciência tem. E, portanto, às vezes, em cidadãos com uma aparência de normalidade, vemos comportamentos absolutamente anormais, estranhos, tortuosos, terríveis. E, por vezes, situações destas, naturalmente, têm localidades pequenas que deveria ser mais fácil detectar. É de facto uma contradição, isto é, nos grandes centros provavelmente isto seria mais difícil, qualquer tipo de situação desta natureza seriam mais difíceis de serem decifradas, de serem percebidas e de serem investigadas e de serem do conhecimento das pessoas. Nos meios mais pequenos parece que nós ainda vivemos em sociedades muito ocultas, muito fechadas nelas próprias e, portanto, o meu problema é só aquilo que está na minha casa e no meu quintal, aquilo que se passa no quintal do outro não me interessa. E, portanto, isto tem a ver com as questões culturais, tem a ver com muitos anos de ditadura, porque, evidentemente... Ainda estamos a aprender a viver em democracia. Ainda estamos a aprender a viver em democracia, ainda estamos a aprender a traçar laços de solidariedade entre as várias pessoas e, naturalmente, que estas coisas depois só acontecem quase com aquela situação de casa arrombada, trancas à porta. E, portanto, é muito isto que acontece. Não te preocupa que... preocupar-te, com certeza, não só como juiz, mas como cidadão, que crianças entre os 12 e os 15 anos andem a ser acompanhadas por um homem e que os pais destas crianças não queiram, pelo menos, saber de que homem é que se trata? Naturalmente que sim. Preocupa, isso entra naquele lastro daquilo que são os considerados os crimes de abusos sexuais. Preocupa-me isso. Preocupa-me, por exemplo, que 85% dos casos de abuso sexual, por exemplo, ocorram nos seios familiares. E dentro da própria família. E, portanto, disso também vamos falar hoje. Quando isto se passa dentro da própria família, evidentemente que hoje as famílias estão muito destroçadas, estão muito dispersas e, digamos, o diálogo entre as famílias não existem, os compromissos que às vezes os pais têm leva a que não estejam atentos ou deixem de estar atentos com aquela atenção que deveriam ter relativamente às companhias dos filhos, relativamente à escola, relativamente, digamos, ao dia-a-dia do próprio filho e, portanto, o problema hoje começa na própria família, não é? E, portanto, nem tudo deve ser imputado à sociedade, nem tudo deve ser imputado ao Estado, temos que começar primeiro pela própria família. E, portanto, as famílias hoje vivem problemas terríveis, não é? E os grandes problemas das grandes desavenças começam exatamente nas próprias famílias e, por vezes, acontecem situações destas com fenómenos estranhíssimos, não é? Que depois as sociedades são surpreendidas, mas isto são fenómenos que acontecem em Portugal, acontecem em qualquer lado. Depois gostava de analisarmos relativamente à questão do homicídio em si, para depois falarmos a seguir. Então vais com certeza deixar-me que pergunte ao professor Pinto da Costa se é muito complexo conseguirmos traçar o perfil psicológico deste senhor. É sempre complexo e foi uma tentativa da humanidade sempre entrar na mente humana. Não é? E até deu origem a um diferendo muito curioso entre um professor de medicina legal italiano, que era César Lombroso, e um professor de medicina legal francês, que era Alexandre Lacassagne. E enquanto Lombroso pretendia de alguma maneira relacionar a morfologia, alterações de aspectos fisionómicos, o Lacassagne contrapunha que mais importante do que tudo isso seria a aprendizagem, seria o convívio. É dele a célebre frase: as sociedades têm os criminosos que merecem. Ora bom, portanto, quer dizer, foi sempre uma preocupação. Ainda estamos muito longe de compreender a mente humana, embora as neurociências, através da eletroquímica e da própria química da substância dos neurotransmissores cerebrais,
tenha apagado um bocadinho a nossa ignorância. Não sabemos, mas somos menos ignorantes do que aquilo que éramos. Aqui, neste caso, é um caso extremamente curioso, porque talvez o Lacassagne tenha mais razão. Porque, na realidade, a mãe tinha sido desflorada pelo avô. Sim, sim, sim. E a própria concepção de tudo isto, em termos de comportamento sexual, leva-me a crer que, se calhar, o Rei Gob não sabe porque é que está preso. Porque não tem uma consciência exata, numa consciência moral, de que aquilo que fez que era normal. Eu não sei, teríamos que fazer autópsia psicológica para além dele próprio, para ver a circunstância do local, o convívio, como é que aquelas pessoas viviam a sexualidade. Mas esse não será o expediente que este senhor terá utilizado para conseguir iludir aqueles jovens e para agora, face às acusações, fugir das responsabilidades? O facto das crianças acreditarem, chamemos crianças, chamemos adolescentes ou jovens, o facto de acreditar, quanto mais estapafúrdia for a questão, mais fácil nós acreditamos. Sim, estamos a falar de alguém que acreditava que podia prever até o fim do mundo. Tudo! E que o divulgou. Sim, e que é uma previsão que é de várias pessoas, não é só dele. Nós acreditamos em qualquer solução, desde o momento que seja favorável àquilo que nós desejamos. Claro. Isso entre na realidade, anormais, este caso bem escalpelizado leva à conclusão de que, se calhar, há valores mais importantes do que uma dívida financeira. Porque aqui há todo um envolvimento de ordem moral que não é de hoje, é de há 10 anos, é de há 20, já vinha da avó para trás. Portanto, quer dizer, aí é que na realidade nós temos que rever, não digo que não se paguem as dívidas, não é o caso, mas para além disso há outros valores, uma vez que nós sabemos que a crise, as dificuldades diárias, têm feito aumentar o suicídio em flecha. Aquilo que era normal ao nível de 500 casos por ano, nós estamos agora em 1200. Com tendência para aumentar. Só dizer aqui uma coisa que me parece importante. Conversa aí, às vezes, esta questão dos miticismos e estas que são levadas às crenças do ponto de vista, digamos, de poderes mediúnicos ou poderes divinos ou poderes para além daquilo que está compreensível na mente terrestre, é também estratagemas que muitas vezes são utilizados para angariar e para ser uma situação de apelo para que pessoas e jovens venham ao convívio dessas pessoas. E, portanto, as doses de inimputabilidade e de consciência da ilicitude do ponto de vista médico são diferentes daquelas do ponto de vista jurídico ou penal. Sim, e, portanto, isso é verdade, mas coisas diferentes. Esse será um ramo, outro será a morte de alguém, não é? Perfeitamente de acordo. É aquilo que eu digo. Psiquiatria é uma coisa, psiquiatria forense é uma coisa totalmente diferente. Portanto, a psiquiatria, para elucidar, para ajudar o tribunal a decidir, porque quem tem que decidir é o tribunal, digamos, tem uma feição e um modus faciendo perfeitamente diferente, atendendo a determinadas circunstâncias e a determinados valores. Vale a pena só aqui dizer duas coisas que me parecem importantes. Não pegando neste caso em concreto, mas há muito a ideia de que, pelo simples facto, por exemplo, de não aparecer o corpo, ou os corpos, que é de todo impossível haver uma sentença de condenação. Não é assim, porque pode haver sentenças de condenação. E já foram dadas, Leonor Cipriano, exatamente. O corpo é um elemento importante no exame direto, naquilo que é o corpo de delito, que são os vestígios que têm que ser encontrados da prática do crime. Mas é possível, através de prova indiciária, de prova indireta, recolher elementos que, na ausência, é evidente que o corpo é determinante e pode fragilizar e complica, de alguma forma, os critérios da investigação. Mas aquela ideia de que não há corpo, logo há absolvição. Mas não enfraquece a pena? Não. Vamos lá ver, a justiça aqui fica nestes dois elementos. Porquê? Porque hoje, com a criminalidade moderna e com os meios sofisticados que existem de fazer desaparecer um corpo, a sagacidade e as manhas dos criminosos, estaria aberta a porta para a total impunidade. Isto é, eu cometo um homicídio e a seguir desfaço-me imediatamente do corpo. Não é assim.
Aqui a doutrina criminal joga entre critérios de impunidade e da possibilidade de cometer um erro judiciário caso não exista o corpo. Sim, sim, sim. Mas, evidentemente, que tem que salvaguardar aqui. O que é que isto exige? Exige um maior traquejo na investigação, exige uma maior determinação na fundamentação da própria decisão e na recolha daquilo que é a prova indiciária. Outro tipo de vestígios, designadamente através, por exemplo, de prova testemunhal, através da própria reconstituição do crime. Na própria reconstituição do crime é possível depois detectar elementos de prova indiciários que ajudem a condenar ou não condenar aquela pessoa. Sim. Evidentemente que aqui a justiça funciona tem um compromisso aqui entre o compromisso de não deixar que um crime passe impune, não deixar que se alastre os critérios de impunidade e uma situação de salvaguardar a presunção de inocência. E, portanto, são dois elementos caso não tenha o corpo. Agora, não é exato dizer-se que, pelo facto de não ter o corpo, dá imediatamente e não é só o corpo, absolvição. Não existem os vestígios, não é? O exame direto ao corpo e o cadáver. Portanto, isto não é assim, porque hoje os compromissos, há uns anos isso era assim, hoje não é assim, porque senão abria-se imediatamente a porta para a total impunidade. Bom, e se efetivamente este senhor matou estes jovens e se conseguiu que os vestígios fossem todos anulados e não fossem encontrados, há também aqui uma premeditação que também preciso tê-la em conta no seu perfil. Parece-me que essa perspectiva é muito teórica, conseguir apagar todos os elementos. A investigação está a decorrer, não é? A investigação vale exatamente por isso, porque é praticamente impossível eliminar todos os vestígios. Porque aquilo que mais inaparente parece ao criminoso, uma investigação pode. É preciso ver que nós hoje temos imensos métodos analíticos que não tínhamos há 100 anos ou 200. E, portanto, quer dizer, eu estou perfeitamente de acordo com o Sr. Doutor Juiz quando ele refere que não é preciso o cadáver. E, efetivamente, se nós tivermos provas indiretas de que o corpo foi utilizado, neste caso pelo réu, é evidente que o corpo para mim é perfeitamente secundário. Sim, mas, foi sempre. Mas é uma boa forma da defesa constituir por aí a sua argumentação. Exato. Claro, não é? Julgando na hipótese remota de haver um erro judiciário, deles aparecerem vivos, mas isso hoje também é prático. É porque o senhor continua em prisão preventiva, não tem uma sentença ali. Nós temos que lidar que erro judiciário houve sempre, há de continuar a haver. A probabilidade é cada vez menor, dada a investigação criminal que hoje tem uns meios extraordinariamente profundos e vê-se no dia a dia, não só cá em Portugal como em todo o mundo, se descobrem coisas, até diagnósticos de há 100 anos, de 200 e outras situações do género, mediante restos cadavéricos e até presenças de vestígios. Perdoar-me-ão se eu repise este assunto em torno deste caso, que é o de crianças estarem à disposição de um adulto para que o adulto possa fazer aquilo que lhe apeteça, sem que haja aqui, aparentemente, um conhecimento dos pais daquilo que os jovens andam a fazer durante tantos dias com a mesma criatura, enfiados dentro de uma casa. Pois isso, digamos, o problema, o Sr. Juiz já aflorou a questão. O problema é que, em casos de agressão sexual, eu prefiro do que a palavra que ele emprega de abuso sexual, sim, em casos de agressão sexual, sim, deste género, o primeiro suspeito, estatisticamente, é o pai. Portanto, o pai, se na realidade no convívio social tolera isso, pois efetivamente que é muito difícil depois de se controlar. O que me causa uma certa estranheza, concretamente, é que estas crianças tenham recebido apoio psicológico e que não tenha sido detectado nessa abordagem aquilo pelo qual elas estavam a passar. Que fosse necessário, que fosse através da escola, da professora, que na realidade os miúdos verificassem que os outros miúdos não tinham efetivamente um relacionamento com o pai e com a mãe. Porque depois agora aparece a contradição, provar, parece que um dos filhos tinha relações sexuais com a mãe. Que prova testemunhal? Se calhar não há, é a palavra de um contra o outro. Qual é a credibilidade agora que vamos atender, para efeitos jurídicos, ao depoimento das crianças? Nós sabemos que muitas vezes as crianças são manipuladas, até por medo. Tu ou dizes isto, ou eu bato ou te mato. De forma que é muito complicado. Serve sobretudo para chamar a atenção de que, na realidade, internamente, há qualquer coisa em termos de comportamento social. Porque
porque há uma junta de freguesia, havia a atenção dada às crianças, havia vizinhos com medo. Era preciso, como disse, na autópsia psicológica, ver qual era, entre aspas, o comportamento normal de toda aquela gente. E há localidades que têm um meio ambiente que favorece muito esse tipo de comportamentos, não é? E depois, se as famílias estiverem desintegradas e com os problemas que hoje, evidentemente que isto não isenta de responsabilidade o quadro familiar, como é evidente, mas na sociedade ideal isto não acontecia. É a própria falta de espaço. Mas não há sociedades ideais e, portanto, e há às vezes ambientes, microambientes de localidades, e nos Açores existem, por exemplo, não interessa aqui dizer quais, mas existem, por exemplo, em determinadas localidades dos Açores, que este tipo de promiscuidade, este tipo de ligação existe no seu dia-a-dia, com o grau de frequência completamente inusitado. E os casos... Eu só em 1960... é que tomei conhecimento de que o incesto em Portugal era muito vulgar, porque fazia exames para seguros de vida e verificava que o pai da criancinha que estava para nascer era exatamente o pai da rapariga. Só em 1960, a partir daí, para mim, já não me surpreende, uma vez que tomei no terreno casos diretos com a realidade. Bom, isso